que está por trás das objeções, afinal? Você com certeza já deve ter pensado que é falta de dinheiro, falta de tempo, falta de vontade. As objeções normalmente não são sobre isso, elas são sobre falta de clareza e segurança. Se aquele paciente ele tem clareza de que aquilo vai ajudar ele se sente seguro de fazer aquele investimento, ele não vai ter objeção nenhuma. Então muitas vezes é uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma que você tem que fazer com o teu paciente, para que ele de fato tome essa decisão, que é a melhor decisão para a vida dele, de comprar em você e mudar de vida. Então quando a gente entende isso, a gente começa a abordar as objeções de uma forma diferente. Abordar essas objeções pensando no seguinte: se eu quebrar a objeção, se eu fizer essa ressignificação para que ele decida investir, eu posso mudar a vida desse paciente. E isso é um ponto muito importante, porque quando a gente pensa em vendas dentro do mercado de saúde, a gente tem que entender que nós estamos vendendo transformação real, mudança de vida completa, saúde, longevidade, e tudo isso é muito poderoso. E quando a gente entra nessa mentalidade de que ao quebrar a objeção, a gente tem mais chances de mudar aquela vida, aí o jogo muda completamente. Você não para no primeiro obstáculo, você insiste, não para ser insistente, mas porque você sabe que se você não insistir, aquela pessoa não vai mudar de vida e provavelmente os problemas dela vão continuar crescendo. Um dos maiores desafios que nós vivemos na hora de vender são as objeções. Eu tenho certeza que você já lidou com aquelas objeções clássicas. Não tenho tempo, preciso pensar, preciso falar com meu marido ou esposa, tá caro. E como que você lida com essas objeções faz toda a diferença na quantidade de vendas, no seu faturamento e principalmente na quantidade de vidas que você vai transformar. Se você não me conhece, meu nome é Samir Beige, eu sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras e nos últimos 3 anos nós já geramos mais de 300 milhões de reais para os nossos alunos. E muito desse resultado vem de ter boas estratégias de vendas. Então hoje, minha promessa para você é que você vai entender na prática um framework, um modelo de pensar simples para contornar essas objeções e fazer com que você transforme um obstáculo numa venda. Então fica comigo porque esse episódio de hoje está ouro demais. Primeiro ponto, o que está por trás das objeções afinal? Você com certeza já deve ter pensado que é falta de dinheiro, falta de tempo, falta de vontade. As objeções normalmente não são sobre isso, elas são sobre falta de clareza e segurança. Se aquele paciente ele tem clareza de que aquilo vai ajudar ele se sente seguro de fazer aquele investimento, ele não vai ter objeção nenhuma. Então muitas vezes é uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma que você tem que fazer com o teu paciente, para que ele de fato tome essa decisão, que é a melhor decisão para a vida dele, de comprar em você e mudar de vida. Então quando a gente entende isso, a gente começa a abordar as objeções de uma forma diferente. Abordar essas objeções pensando no seguinte: se eu quebrar a objeção, se eu fizer essa ressignificação para que ele decida investir, eu posso mudar a vida desse paciente. E isso é um ponto muito importante, porque quando a gente pensa em vendas dentro do mercado de saúde, a gente tem que entender que nós estamos vendendo transformação real, mudança de vida completa, saúde, longevidade, e tudo isso é muito poderoso. E quando a gente entra nessa mentalidade de que ao quebrar a objeção, a gente tem mais chances de mudar aquela vida, aí o jogo muda completamente. Você não para no primeiro obstáculo, você insiste, não para ser insistente, mas porque você sabe que se você não insistir, aquela pessoa não vai mudar de vida e provavelmente os problemas dela vão continuar crescendo. Então a regra de ouro é que quando a gente pensa em objeção, a melhor forma de quebrar a objeção é prevenindo ela. Então quando você está no processo de vendas, tem 2 tipos de objeções. A primeira é o obstáculo e a segunda é a objeção real. O obstáculo é o que vem antes do pitch de vendas. É o que a pessoa falou antes de você apresentar o preço, mas já trazendo objeção. Então, por exemplo, você pode estar no meio da conversa e a pessoa falar: nossa, mas eu tô com muitas dificuldades financeiras, né? O meu marido perdeu o emprego, por exemplo. Você já sabe que aquilo ali é um obstáculo de dinheiro. E aí você ataca esse obstáculo naquela hora. Você não espera chegar no final da reunião para você apresentar sua consultoria de 1.000, 1.500, 2.000, para aí sim ela falar a questão do dinheiro. Você já ataca aquilo ali na hora. Então é muito importante que você tenha esse script, essa estrutura dentro do teu processo de vendas para prevenir as objeções, fazendo perguntas estratégicas durante o processo de descobrimento. E se você já viu outras aulas minhas, outros podcasts meus de vendas, você sabe como que funciona o nosso script closer, você vai entender que, através dessas perguntas, você consegue antecipar a objeção. Então, por exemplo, me diz uma coisa, fulano, você já tentou outras soluções antes para emagrecer? Você investiu em alguma coisa que deu certo ou que não deu certo? E aí ele vai te trazer experiências do passado. Outra pergunta: ô fulano, o teu parceiro, ele está alinhado com essa mudança de vida que você quer fazer? Eu te pergunto porque quando a gente tem parceiros alinhados, as chances de sucesso são muito maiores. Me conta um pouco, o que a tua esposa acha de você estar conversando comigo hoje? Obstáculo de esposa ou de marido. E a terceira pergunta: ô fulano, me diz uma coisa, por que você decidiu mudar agora?
O que aconteceu na sua vida para você procurar um nutricionista nesse momento da sua vida? Quando você faz essas perguntas, você consegue revelar potenciais obstáculos antes mesmo que eles virem objeções. Então a sacada aqui é melhor quebrar um obstáculo do que quebrar uma objeção. Depois que vem o preço, é mais difícil do que antes do preço, mas claro, a gente quebra, né, tanto antes quanto depois. Então o que você vai aprender aqui hoje é o seguinte: como que quebra a objeção de dinheiro, como que quebra a objeção de tempo, quando que quebra a objeção de parceiro e como que quebra a objeção de indecisão. Preciso pensar melhor. Vou para a primeira. A primeira objeção é de dinheiro. Quando o paciente fala de preço logo no início, é um sinal grande de alerta. E isso geralmente indica que o valor percebido não está claro para ele. Objeção de preço, das duas, uma. Ou você está atraindo o perfil de paciente que não é ideal, ou você não conseguiu demonstrar o valor da tua oferta, da tua proposta, não conseguiu conectar as dores e objetivos dele com a tua solução. E tem algumas perguntas que geram reflexão, que são muito boas quando a objeção é de dinheiro. Então, por exemplo, fulano, você me disse que está sentindo que a tua saúde está te travando há meses. Quanto que você acha que isso está te custando hoje? E essa pergunta, ela tem a ver com dinheiro, mas também tem a ver com outras coisas. Com outras coisas que podem estar custando o paciente ele não estar cuidando da saúde dele. E aí existe esse paralelo entre o investimento financeiro, mas também as perdas de saúde, de qualidade de vida, de autoestima que o paciente pode estar tendo. Outra pergunta. Fulano, você acha que se você continuar do jeito que está, daqui a 6 meses, você vai estar em que situação? Você acha que essa conta ela vai estar mais barata ou vai estar mais cara? Esse tipo de pergunta é muito poderosa, porque faz o paciente refletir sobre o custo de não agir. Porque existe um custo real de pagar o teu serviço, mas existe também um custo de não agir. E isso é algo muito relevante, porque se o paciente não toma a decisão, isso também é uma decisão, isso também tem um preço. Então essas perguntas ajudam o paciente a perceber o custo real de não agir agora. E você vai perceber durante todo esse podcast de hoje que são as perguntas que mudam o jogo. Todo o processo de vendas, bem feito, bem estruturado, ele é baseado em perguntas estratégicas que fazem com que o possível paciente reflita e, de fato, compre de você no final. Então, quando o paciente ele menciona orçamento, menciona sobre preço, menciona que não tem como investir, você tem que fazer algumas perguntinhas novamente para poder fazer com que ele reconheça o valor do investimento, com que ele entenda o custo de não tomar atitude e também que você consiga explorar outras opções viáveis dentro da realidade dele. Seja um downsell para um produto mais barato, seja um parcelamento diferenciado, seja alguma estrutura de pagamento que funcione para aquele paciente. Então, por exemplo, fulano, mas deixa eu te perguntar algo. Você acredita que essa consultoria vai realmente te ajudar a mudar esse cenário que você acabou de me relatar? Sim? Beleza. Se sim, então faz sentido a gente pensar em outras formas possíveis de começar, concorda? Porque, na minha opinião, se a gente adiar a mudança, a gente está adiando a transformação que você quer ter na sua vida. E esse momento agora de motivação é o momento ideal para a gente começar. Faz sentido a gente conversar sobre outras opções ou outros formatos de pagamento para você começar comigo ainda esse mês? Então, esse tipo de pergunta faz com que você consiga confrontar a objeção do preço e faz com que o paciente reflita sobre a real decisão, a melhor decisão, que é te contratar. Então, perceba que, ao lidar com objeções, que é algo desconfortável, a gente consegue vender e mudar mais vidas. Então, é do outro lado do desconforto que está a venda, que está o faturamento, que está a transformação de vida do teu paciente. Então, vamos ter que lidar com isso, certo? E um ponto que eu sempre gosto de lembrar é que vendas é uma habilidade. E quanto mais você se prepara, como em episódios como esse, estuda, se capacita, quanto mais você faz, que é o volume, o dia a dia, quanto mais o tempo passa, porque também quanto mais o tempo passa e mais você pratica, melhor você fica, melhor vendedor você vai ser. Então esquece isso de que você não é bom em vendas, tá? Você está aqui justamente para aprender a vender melhor e mudar mais vidas. Fechou? Segunda objeção, objeção de tempo. Frases bem comuns, tá? Ah, eu vou começar depois da viagem, me dá só uma semaninha. Ah, agora tá muito corrido o trabalho, eu tô sem tempo para nada, eu não vou conseguir fazer o que você vai pedir. O que tem por trás disso é que não é a falta de tempo, mas sim a falta de prioridade ou o medo de começar. Muitas vezes é sobre a pessoa priorizar a saúde ou ela ter medo de abrir mão das coisas. Medo da jornada, medo do que vai ter que fazer, medo do que vai ter que deixar de fazer e tudo que envolve, como você bem sabe, a transformação da nossa saúde. Então aqui a abordagem é reforçar o compromisso e questionar o padrão desse adiamento. Então o segredo é questionar isso, certo? Então, por exemplo, fulano, me diz uma coisa, se você não começar agora, o que te garante que daqui a um mês vai ser diferente? Essa provocação ela é poderosa, principalmente quando você sabe que ele já está adiando há muito tempo. Então se na parte do closer você perguntou para ele,
entendi, então você quer perder 10 quilos. Faz quanto tempo que você tá nessa luta para perder peso? Aí o paciente falou que tá há 5 anos. Poxa, e você ainda tá querendo adiar? Já fazem 5 anos. Se você não começar agora, o que te garante que daqui a 1, 2, 3 meses vai ser diferente e você vai começar? O melhor momento é agora. Então, quando você confronta dessa forma, claro, com empatia, com acolhimento, a venda ela acontece. E aí um ponto importante aqui é que eu estou fazendo os teatros durante o nosso podcast para que você tenha clareza de como posicionar essas perguntas. Porque dependendo do teu tom de voz, a pergunta pode parecer completamente diferente. Pode parecer agressiva ou empática. E a ideia aqui é sempre trazer um tom de curiosidade. E aí um hackzinho meu é que quando eu trago o tom de curiosidade, você pode até já ter percebido aqui durante esse episódio, eu dou uma quebradinha no pescoço e mudo o meu tom de voz. Mas me diz uma coisa, se você não começar agora, o que você acha que vai mudar daqui a 1 ou 2 meses? Então esse tom de voz ele é diferente de, pô, mas me diz uma coisa, se não mudar nada, hein? O que vai mudar? Você vai realmente fazer daqui a 1, 2 meses? Totalmente diferente o tom de voz, certo? Outra pergunta. Quando você decidir mudar, o que você acha que vai acontecer? Qual que é o teu maior medo nesse processo de emagrecimento, nesse processo de ganho de massa, nesse processo de melhoria do teu comportamento alimentar? Então, quando a gente questiona os medos também, o paciente ele tem uma oportunidade de trazer a real objeção. Porque muitas vezes a objeção de tempo, ela é uma cortina de fumaça para um outro tipo de objeção. Então, fazer perguntas que direcionam o paciente a entender que o momento perfeito não existe e que, na verdade, começar é o momento perfeito, faz com que, de fato, o paciente tome essa decisão. Então, fica ligado, porque a objeção de tempo, muitas vezes, é sobre essa insegurança. Terceira objeção. Preciso falar com o meu marido, preciso falar com minha esposa. Essa é uma objeção muito comum. E a primeira coisa que você tem que saber é que você não deve combater isso, você deve construir junto. Você não vai falar, por que isso? Tá pedindo permissão pro teu marido, que maluquice é essa? Não, não faz isso. Você vai construir junto o raciocínio. Então essa objeção, ela pode ser legítima. Talvez a pessoa tenha que conversar sobre as finanças com o marido, talvez tenha um combinado de que eles tomam decisões juntas. Tem muita coisa que pode acontecer. Mas, fazendo perguntas estratégicas para poder desempacotar essa objeção, isso é muito poderoso. Então, por exemplo, entendi, fulano, então você quer falar com a sua esposa. Eu, pessoalmente, sempre falo tudo com a Laís. Então, perceba, eu escutei e acolhi e reconheci, mostrando que eu também faço isso. Depois vem a pergunta. Mas me diz uma coisa, ela sabia que a gente ia conversar hoje sobre você começar com um nutricionista, começar a cuidar da sua alimentação? Aí ele vai dizer que sim ou se não. A próxima pergunta. Entendi. E normalmente ela apoia as tuas decisões relacionadas à saúde? Você sente que ela vai ter algum tipo de preocupação em você melhorar a tua alimentação e cuidar da saúde? Esse tipo de pergunta faz com que a pessoa diga para você se a objeção real é a esposa ou se tem alguma outra coisa por trás. Então depois que você faz essa pergunta, ele pode dizer o seguinte. Claro que ela apoiaria, né? Eu não acho que ela iria ser contra eu cuidar da minha saúde. E aí, pronto, então vamos falar sobre a venda. Mas se ele falar, não, realmente eu preciso conversar com minha esposa, porque para mim é importante, a gente tem uma questão financeira, a gente conversa sempre antes das decisões, então você consegue aprofundar um pouco mais na objeção. E aí, se precisar realmente falar com a esposa ou o marido, é importante que você marque uma reunião ou marque um momento depois, que nós chamamos aqui de microcompromisso, então um compromisso marcado com essa pessoa e, de preferência, com o cônjuge junto. Então, se você unir os dois, como por exemplo, entendi, fulano, então você realmente precisa conversar com a sua esposa, respeito isso, porque eu também falo tudo com a minha. Vamos fazer o seguinte, você tem um horário, segunda-feira, pra gente conversar 15 minutinhos, nós três juntos? Porque aí a gente alinha todos os detalhes e é muito importante pra mim que os dois estejam comprados. Mesmo que seja você que vai fazer a dieta, que vai entrar no acompanhamento, é importante que os dois estejam comprados para aumentar tua chance de sucesso. O que você acha? Aí você marca a reunião e manda ver, certo? Então, essa que é a lógica da reunião, do microcompromisso. E uma outra lógica que você pode aplicar é a do sinal. Então, fulano, vamos fazer assim, você garante a tua vaga com um valor simbólico, já que você disse que a sua esposa te apoiaria nesse tipo de decisão, mas vocês conversam, decidem, e se ela achar que não é o momento, eu devolvo 100% no teu sinal, sem burocracia. Mas é importante para mim você fazer esse pagamento para que eu consiga garantir o teu lugar, reservar na agenda, para que de fato a gente comece o quanto antes. O que você acha? Objeção obliterada. Então a lógica aqui é você reduzir o risco da pessoa ter um problema com o cônjuge, facilitar o diálogo, então você apoiar nesse diálogo, apoiar nessa decisão e manter o momento. Momento no sentido de o ritmo. Porque você já está na conversa, a pessoa já está interessada. Então é importante que você consiga tirar algo naquele momento, certo? E aí vamos para a quarta objeção. Preciso pensar. Preciso pensar, via de regra, é falta de clareza. Falta de clareza se aquela solução que você apresentou é a solução correta para mudar a vida do paciente.
Essa talvez seja a objeção mais comum e também a mais vaga de todas. Porque quando o paciente diz que preciso pensar, geralmente é alguma coisa específica que não está claro. E ele vai pensar no quê, né? Se você é a principal fonte de informação dele. Então aqui, a gente precisa esclarecer a indecisão. Pergunta para o paciente assim: perfeito, fulano, entendi. Mas só para me entender e eu ver se eu consigo te ajudar da melhor forma. O que exatamente você precisa pensar? E aí você se cala, fica olhando para ele, e caso for áudio, caso for texto, você envia para ele e espera a resposta. Se ele responder, se ele não responder de forma clara, você faz um follow-up. É o plano? É o preço? É alguma coisa que não ficou clara para você? E aí você espera para ver se ele traz essa devolutiva. Se ele trouxer uma resposta muito vaga, você vai mais direto. Olha, fulano, na minha experiência, quando alguém fala que precisa pensar, é normalmente uma dessas três coisas. Ou é o preço, ou é o momento, ou é o apoio do parceiro. Qual dessas três que te trava mais hoje para tomar essa decisão e mudar a tua vida completamente aqui na nossa consultoria? E aí você direciona. Então essas perguntas, o que elas transformam? Elas fazem uma objeção extremamente vaga, que é preciso pensar, e torna isso uma objeção mais clara, mais direta. Então é muito interessante quando a gente trabalha essas objeções para poder, de fato, tirar a cortina de fumaça e entender qual que é a objeção real, o que realmente te impede de tomar essa decisão hoje. E aí um ponto extremamente importante, sempre que a gente pensa em quebra de objeções, é o poder de ter um exemplo, de ter uma história. Porque histórias conectam e histórias obliteram objeções. Então, por exemplo, cara, eu entendi que você está sem tempo e realmente tempo é algo muito desafiador. E conversando com você, você me explicou um pouco da tua rotina, eu entendi o desafio que você tem hoje de encaixar a alimentação e o exercício. Mas olha, isso até me lembrou o caso de um paciente meu que é o Rafael. O Rafael, ele é plantonista do SAMU, médico, e cara, o Rafael tinha uma rotina maluca. Quando ele me procurou, inclusive, ele achou que ele nunca ia conseguir fazer a dieta porque não tinha tempo. Mas olha, a gente fez um cardápio específico para os dias de plantão. A gente preparou várias refeições práticas e proteicas que ele poderia levar para o trabalho e a gente conseguiu perder 15 quilos nesse último ano. E de verdade, se o Rafael conseguiu nessa situação, nessa realidade, eu tenho certeza que com o nosso apoio você também consegue. Então o que foi que eu fiz aqui? Eu contei uma história. Histórias conectam, principalmente quando elas têm contexto, principalmente quando elas têm esse impacto emocional. Então, o que eu recomendo para você? Que você tenha histórias reais que demonstrem o resultado que os seus pacientes tiveram, que criem identificação emocional, que reduz esse medo do desconhecido, porque muito da falta da compra é o medo e a falta de clareza, e que mostra que outras pessoas já superaram a mesma objeção. Então, é muito poderoso você usar o storytelling, você usar as histórias de pacientes transformados para quebrar a objeção. E aí, para poder você fechar, sempre com autoridade e empatia, você pode usar uma pergunta que é extremamente poderosa, que é essa aqui. Se eu te ajudar a se sentir bem no teu corpo, voltar a ter energia, regular exames, não depender mais de outras tentativas frustradas, como X, Y, Z que você citou para mim, você acha que esse investimento ele faria sentido para você? Então você conecta as dores que foram citadas com o próximo passo. Outra pergunta que não está aqui, que eu gosto muito. Fulano, depois de tudo que a gente conversou, você me falou que queria perder 5 quilos, que está sem energia para brincar com os teus filhos, que precisa recuperar a tua autoestima e que teve várias tentativas frustradas. Cara, depois de tudo que a gente conversou, depois de toda essa apresentação, de te explicar como que funciona o nosso trabalho e como que a gente vai resolver tudo isso, como que está o teu nível de confiança de 0 a 10? Se do 0, não quero nunca mais ver você na minha frente, Samir. E 10, tô fechado, vamos começar agora, preciso muito disso e vamos mudar de vida. Entre esse espectro, onde que você se encontra hoje, só para poder eu entender? E aí, das duas, uma. Ou ele vai falar um número alto ou um número baixo. Se ele falar um número alto, maravilhoso. Se ele falar tipo um 8, eu gosto de fazer a pergunta que é: e o que falta para ser um 10? E aí ele vai trazer, né, o que tá faltando. E se a resposta for muito baixa de confiança, aí é a mesma coisa. Poxa, mas por que não é 0? Que aí ele vai te dizer o que é bom, o que ele gostou. Ou o contrário, que é por que não chegou no 10. Então esse tipo de pergunta faz um fechamento poderoso. Porque você consegue focar no resultado, você estabelece a percepção de valor e você convida para a decisão, você facilita o sim. Então, resumidamente, as nossas estratégias, a gente precisa inicialmente prevenir as objeções e derrubá-las quando elas ainda são um obstáculo. Ter perguntas durante o processo de vendas, durante o closer, que faz com que a objeção saia. Que você tira a objeção das profundezas para a superfície, para que você consiga de fato atacá-la e quebrá-la. Segundo ponto foi dinheiro. A gente focar no custo da não ação, no custo de ficar no mesmo lugar, ao invés de focar no preço do produto. Terceiro, tempo, onde a gente questiona esse padrão de ficar adiando e reforça a prioridade que a gente tem que colocar na saúde. Quarto, que é o parceiro,
a gente oferecer ali algum tipo de garantia no sentido de, paga um sinal, depois qualquer coisa eu te devolvo, e facilitar a conversa conjunta para poder fazer a proposta. E em decisão, a gente transforma o vago em específico. Ponto importante, você está removendo obstáculos, você está removendo problemas do meio do caminho para que o paciente tome a decisão que vai mudar completamente a vida dele. Mas você não está empurrando a venda, certo? Nós fazemos perguntas estratégicas para que o próprio paciente entenda que aquela solução vai mudar a vida dele. Essas perguntas elas não são sobre empurrar a venda, mas sim sobre questionar para que o paciente tome a melhor decisão. Então a ideia é tirar os obstáculos da frente, porque quando o paciente hesita, não é porque ele não quer ter resultados ou porque ele não tem um problema a ser resolvido, mas porque tem alguma coisa bloqueando a decisão. Então o papel é ajudar essa pessoa a superar esse bloqueio para que ela confie em si mesma, confie em você e mude de vida completamente. Esse é o ponto. Essa é a mentalidade que transforma mais vidas e que também coloca mais dinheiro no teu bolso. Nós, profissionais da saúde, nós temos que ter essa mentalidade de que vendas é o maior ato de serviço que nós podemos ter com o nosso paciente, porque depois da venda é que acontece a transformação. Se a gente não vender, ele vai ficar só no conteúdo gratuito, ele não vai ter acompanhamento, check-in, suporte proativo e não vai ter, de fato, a transformação completa. Então, para mim, o impacto de você dominar a quebra de objeção é que você vai ajudar mais pacientes, vai mudar mais vidas, vai ter mais confiança no teu processo de vendas e vai transformar, de fato, o teu modelo de negócio. E o resultado disso é que você vai estar muito mais seguro, né, com o processo de venda, vai fazer com que o paciente esteja totalmente comprometido e o paciente, desde o início, vai valorizar muito o teu trabalho. Porque uma grande coisa aqui é que, quando você questiona da forma certa, quebra a objeção da forma certa, você basicamente mostra para o paciente que você se importa com ele. E o maior segredo para vender muito é fazer com que o paciente sinta que você se importa com ele. E aí anota aí, a melhor forma de fazer com que o paciente sinta que você se importa com ele é você se importando de verdade. Então trabalha isso. Quando você se importa de verdade, seria antiético, errado, você não quebrar a objeção. E um ponto importante é, isso aqui não é algo que você vai assistir um vídeo no YouTube, vai assistir um podcast no Spotify e acabou, você virou o maior quebrador de objeções do mundo. Não. Você precisa, como toda habilidade, de volume, tempo e preparo. Preparo é isso aqui que você está vivendo. Volume é fazer. E tempo é dar tempo ao tempo, porque conforme o tempo passa e você está fazendo, melhor você fica. Então, o meu conselho para você é, identifica os padrões das objeções que mais se repetem. Já prepara as respostas e perguntas para essas objeções. Treina, faz roleplay, faz teatro de vendas, né? Inclusive, quando a gente vai para laboratórios, a gente sempre faz esse teatro ao vivo. A gente costuma fazer aqui com o nosso time, com os nossos alunos. É muito importante fazer esse tipo de teatro e depois analisa os resultados. Com o tempo, você vai ter essa intuição, esse feeling para poder identificar a objeção e quebrar ela com muita facilidade, certo? Então, se eu puder te dar um passo a passo identifica as objeções mais comuns, prepara perguntas específicas, pratica com alguém ou então se grava treinando e implementa na próxima call de venda, estrutura de venda no WhatsApp ou em qualquer lugar que você esteja vendendo, até mesmo no final da consulta. E lembre-se que você não está vendendo um serviço, você está vendendo uma transformação de vida, você está ajudando a pessoa a tomar a melhor decisão para, de fato, ter uma transformação real. Então, para mim, é sobre isso. Paciente no centro, não só na entrega, na jornada do paciente, na fidelização, mas em todas as etapas, no marketing, na venda, na fidelização, sempre paciente no centro, certo? E se você quiser desbloquear um scriptzinho de quebra de objeção que eu preparei de presente para você, vai lá no meu Instagram e envia #Jogo da Velha objeção, que eu vou te mandar lá no direct de forma automática, certo? Esse é o meu presente para que você consiga mudar mais vidas. E se esse episódio de hoje foi um episódio que agregou na tua carreira, não esquece de seguir o nosso canal, deixar a tua avaliação, mandar para um amigo ou para uma amiga, porque isso ajuda muito aqui a gente a produzir mais conteúdo de qualidade para você, combinado? Então vamos executar, porque o mundo, ele é dos executores.